Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Arquivos Secretos do Medo. Hoje eu trago para vocês aí o caso dos irmãos necrófilos de Nova Friburgo, Ibrahim e Henrique de Oliveira. Vamos lá ver esse caso aí mais de perto? Ibrahim e Pedro Henrique de Oliveira, os irmãos aí que moravam na região de Nova Friburgo, eles cometeram aí 14 assassinatos e necrofilia entre os anos de 1990 e 1995. Ibrahim era conhecido aí por ser o mais agressivo dos dois. Ele acabou perdendo a vida. E Henrique acabou se entregando e depois foi julgado posteriormente. Ibrahim e Henrique tiveram uma infância na zona rural, uma infância muito pobre e passaram muita necessidade. O pai era alcoólatra e batia muito na mãe e neles. Os dois não tiveram muito contato com a sociedade. Eles ficavam isolados na zona rural de Nova Friburgo. Ainda há relatos que quando pequenos eles já faziam esse tipo de coisa com animais, matavam os animais e praticavam necrofilia. E agora vamos ver aí mais um pouco dessa história, vamos ver essa história completa nessa narração. Vamos lá? Irmãos necrófilos é a expressão pela qual os irmãos Ibrahim e Pedro Henrique de Oliveira ficaram conhecidos no Brasil durante a década de 90, após uma série de assassinatos que cometeram ao longo dos anos. Os irmãos foram acusados de assassinar 14 pessoas na zona rural do município de Nova Friburgo, estado do Rio de Janeiro, entre o período de fevereiro de 1991 e novembro de 1995. O modus operandi dos assassinos consistia em matarem as vítimas, ter relações sexuais com os cadáveres e mutilarem seus órgãos genitais. Parte dos crimes ocorreu na região do Parque Estadual dos Três Picos. Durante as investigações, chegou-se à informação de que o número de vítimas dos irmãos seria maior, 22. No entanto, apenas 8 foram comprovados. A polícia fez uma grande operação durante 4 meses, nos municípios de Nova Friburgo, Bom Jardim e Sumidouro, todos localizados no estado do Rio de Janeiro, para prender os assassinos em 16 de dezembro de 1995 e Ibrahim foi morto. Henrique permaneceu foragido até que se entregou em 18 de junho de 1996. Na ocasião da prisão, ele culpou o irmão morto pelo crime. Ibrahim e Henrique de Oliveira nasceram e cresceram em uma família extremamente pobre. A família morava na zona rural do município de Nova Friburgo. Ibrahim e Henrique tinham mais 2 irmãos, Márcia e Jailton, sendo Henrique o mais velho deles. O pai, Brás de Oliveira, era um homem do campo e, como tal, realizava trabalhos braçais. A mãe, Maria Luísa, sofria constantemente agressões físicas do seu marido, um homem alcoólatra e que costumava discutir e posteriormente agredi-la. Devido à infância muito humilde e por crescerem numa família desajustada, os irmãos jamais aprenderam a ler nem escrever. Devido à falta de escolaridade, além de serem muito pobres e de pele negra, as oportunidades de futuro para os irmãos eram quase nulas. Por isso, eles nunca saíram da área rural, não indo nem ao centro de Nova Friburgo. Primeira vítima, Eliana Macedo Xavier, tinha 21 anos quando foi assassinada. Seu corpo foi encontrado no meio da mata no dia 15 de fevereiro de 91. Segunda vítima, Norma Cláudia de Araújo, morta em julho de 91, seu corpo foi encontrado com as mesmas características da morte de Eliana. Assim, coincidentemente, as 2 vítimas eram negras e moravam na mesma região. A criança também foi encontrada com um arame similar no pescoço e sinais de violência sexual após sua morte. Terceira vítima, João Carlos Maria da Rocha, foi assassinado no dia 27 de fevereiro de 95. Estava com sua esposa Elisete Ferreira Lima numa cachoeira na região de Nova Friburgo. Deixou sua esposa dormindo do lado da cachoeira e foi nadar. Em dado momento, João percebeu que um homem estava em cima da sua mulher.
Para defender a esposa, João entrou em luta corporal com o agressor, mas acabou sendo morto por pedradas pelos irmãos. Foi estuprado pelos irmãos após a sua morte. Quarta vítima, Elisete Ferreira Lima. Após ser obrigada a testemunhar o homicídio do marido, João Carlos Maia Rocha, Elisete foi arrastada pelos irmãos até um matagal, sendo estuprada em seguida. Aproveitando o momento de distração dos irmãos, Elisete conseguiu fugir, ainda nua e com cortes de canivete pelo corpo. Para escapar, Elisete se jogou de um barranco e acabou sendo encontrada por pessoas que caminhavam na região, que a socorreram para um hospital próximo. Quinta vítima, Vera Lúcia Damasceno, tia de Ibrahim e Henrique, foi morta a facadas e estuprada no dia 1º de abril de 95. Seu corpo foi encontrado na mata a cerca de 200 metros de sua casa, com um tronco dentro da sua vagina. Sexta vítima, Odete de Carvalho, morta em sua residência aos 56 anos de idade no dia 17 de maio de 95. Seu corpo foi encontrado pelo seu marido, José Lapa. Foi atacada com golpes de foice e depois abusada sexualmente. Sétima vítima, Maria Dorcileia Faltz. Foi atacada grávida e em sua residência por Ibrahim e Henrique na frente do próprio filho, Adriano Faltz Gomes, de 9 anos. Depois foi arrastada para o alto da mata, onde foi estuprada enquanto era asfixiada pelo próprio sutiã. Seu corpo foi encontrado no dia seguinte ao crime, com sua genitália mutilada. Oitava vítima, Adriano Faltz Gomes. Tinha 9 anos de idade quando, ao tentar defender sua mãe dos ataques de Ibrahim e Henrique, foi golpeado por pauladas. Foi encontrado na cozinha da sua casa pelo pai, Isídio Onofre Gomes, apresentando muitos ferimentos e em estado grave. Chegou a ser socorrido, mas acabou falecendo 2 dias no hospital. Os irmãos Ibrahim e Henrique de Oliveira começaram a demonstrar prováveis traços de psicopatia ainda antes de começar a cometer seus crimes. Antes do primeiro homicídio, há relatos na época de que o irmão mais novo, Ibrahim, costumava matar animais e ter relações sexuais com as carcaças. Salienta-se também que os irmãos compartilham de uma história de vida envolvendo agressões cometidas pelo pai durante o período da infância e adolescência. Por esse motivo, não puderam desenvolver competências relacionadas suficientes para um bom desenvolvimento pessoal, o que pode ajudar a entender o porquê desses indivíduos terem desenvolvido prazer em cometer os crimes, pois possuíam total controle sobre suas vítimas. Há relatos de que Henrique era muito religioso e gostava apenas de assistir às mortes cometidas por seu irmão Ibrahim, que por sua vez parecia ter sua ação de forma muito mais agressiva e direta, quase como se fosse um quadro de histeria compartilhada. A maioria das vítimas dos irmãos eram mulheres, pobres e negras. Devido ao grau de violência empregada pelos irmãos, o prefeito do município de Sumidouro fez um apelo ao secretário de Segurança Pública do Estado. Em junho de 95, o BOPE foi enviado para prestar ajuda à polícia local. Paralelo a isso, casos de racismo começaram a se espalhar, fazendo com que a própria população do entorno, a qual, mesmo conhecendo os irmãos, desconfiassem de todo e qualquer homem negro. Da mesma forma, quando a polícia avistava 2 homens negros andando juntos, sempre os abordava e revistava-os. E é isso aí, pessoal. Agradeço demais vocês estarem acompanhando aí até agora o vídeo, né? Se você acompanhou até agora, é porque gostou, né? Então, deixa aquele like lá, beleza? Deixa o comentário também. E nesse vídeo aí vocês acompanharam a história, né, de Ibrahim e Henrique. Uma história muito pesada, uma história que, vamos dizer assim, nós, as pessoas normais e que seguem as regras da sociedade, não entendemos de jeito nenhum como é que a pessoa pode fazer essas práticas, né? Uma coisa pavorosa, e realmente nós não entendemos o que passa na cabeça dessas pessoas. Eu não sei nem se o YouTube vai liberar esse vídeo aí para vocês, mas
eles liberando ou me restringindo lá, eu contei a história aí, vocês acompanharam, eu agradeço demais, beleza, pessoal? Então tá bom, até a próxima, hein? E não deixe de acompanhar aqui, ó, vou passar para vocês aí o caso do sequestro do ônibus 174 que aconteceu no Rio de Janeiro. Um detalhe curioso é que o sequestrador aí, ele foi vítima da chacina da Candelária. Então convido vocês aí para acompanhar esse vídeo aí, assista também o da chacina e também o outro aí do sequestro do ônibus, que eles estão aí praticamente interligados. Então tá aqui, beleza, pessoal? Acompanhe aí, muito obrigado, tchau!